Como é que você vê o papel do cinema de fomentar a magia nas pessoas? Você conhece aquele falando que tem um blog muito bom escrito Cine Gnose? Conheço. Esqueci o nome Conheço. dele. Muito bom. Eu também não sei o nome, mas é antigo já esse site, hein? Já. Muito bom. Já Então, emenda, professor, com essa pergunta e coloca os principais elementos ocultos, que seja no cinema, seja na cultura geral. Fala da nota americana também, que tanto comentam. você gosta só de treta, né? Já te colocou aí na. Não, o cinema foi decisivo, né? Aqui no Brasil, talvez a novela tenha sido mais influente que o cinema, né? Mas não, num nível geral, assim, e a novela repercutindo, na verdade, essas ideias de Hollywood, né? Você vê que toda essa questão alien, né? Ela é tratada pelo cinema de uma maneira que, se você for olhar, prestar atenção nessas entrelinhas, você vai perceber um monte de elemento que antes eram práticas gnósticas, né? Práticas ocultistas ou panteístas, né? Tem algo mais panteísta que o filme Avatar? O filme Avatar, acho que é a maior obra de panteísmo da história da humanidade, né? A idolatria do negócio. Só falta a Marina participar do filme, né? O negócio do ambientalismo, né? A árvore da vida, literalmente, que aí conecta. Eu não assisti. Não perdeu nada também. Eu acho que o Avatar ele representa bem essa ideia de como o ambientalismo se transformou no novo paganismo, né? O panteísmo. É uma ideia de adorar árvores, adorar a natureza, a mãe natureza, né? Mãe Gaia. Você vê que o cinema foi demais, né? E assim, o professor, vai tendo uma gradação nesse sentido, porque Madagascar também. Só que o Madagascar é um soft, aparece os bichinhos bonitinhos. Esse eu não vi. Eu não vi esse aí. Mas eu não você posso vê, o ver. Matrix é totalmente gnóstico. Sim, sim. A ideia do... Eles nem esconderam, né? Porque o próprio personagem chama Neo, né? Que era... Esse nome Neo já foi usado para histórias gnósticas lá do século XVIII, XIX, né? E se você alterar a posição das letras, vira Éon, né? Que é um termo-chave da gnose. Isso. Então, e ele tem... O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista, então, o Natal, nós temos, então, um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. Também essa questão da iniciação, né? Eles têm o personagem do oráculo, né? Depois vai ter o grande arquiteto, né? Totalmente, né? E o grande arquiteto é um cara onisciente, né? Então, aí sabe de tudo, né? Mostra como se o mundo fosse, de fato, apenas uma expressão, né? De bytes, né? É isso que eles tentam nos passar. E se você fizer uma analogia com a ideia do Kant, né? De que você só vê os fenômenos e não vê as coisas reais. A realidade. É Matrix, né? Tá bem ali, né? A ideia. E o livro que mais influenciou os dois autores do Matrix é um livro chamado Simulacros e Simulações. É um filósofo moderno que depois deu uma entrevista, depois que ele viu o filme, ele achou o filme uma porcaria e falou que os caras não entenderam nada do livro dele, né? Quem viu o filme lembra que tem um momento que, logo no começo, quando vem uma pessoa lá buscar o disquete, um disquetinho lá, ele abre, está escondido dentro de um livro.
E esse livro é os Simulacros e Simulações, né? Porque a ideia kantiana mesmo, né? Que o cara também tem, né? De que a gente só vê simulações e simulacros, né? A gente não vê a essência das coisas. A essência, né? A gente vê só os seus fenômenos, né? Só a sua expressão. Ou seja, é Kant, né? É o pensamento do Kant. E embora o autor diga que os caras não entenderam o livro dele, eu acho que entenderam sim. Porque essa coisa do... Lembra do cara ir comer a carne? Né? Ele comia lá uma carne que não era de verdade, né? Era uma carne... E quando ele sai daquela realidade criada e vai para a vida real, ele vê que não é, que era uma paçoca ali, uma pasta que não dá nem vontade de comer. Mas, e aí mostra que as pessoas, algumas pessoas, tem um cara que trai todo mundo lá, em troca de comer, de voltar para o mundo da fantasia. Então tem muita coisa. O Matrix, embora eu acho que eles não tenham... O objetivo deles era outro, os dois irmãos. Tanto que os dois viraram, era trans, né, agora. Os dois são mulher. Qual a chance disso acontecer, né? Os dois criadores do Matrix agora são mulher. Não sei se vocês sabem disso. Não sei. Não... são trans, mulher trans, homem trans, sei lá. Homem, nasceu homem e agora se veste de mulher. E aí eu acho que tinha a ver também, na cabeça deles, a ideia de transexualidade, algo de sair do armário e tal. Mas isso vai ser mais perceptível conforme vai fazendo os outros filmes, né? O Matrix 2, o 3 e o 4, que são 3 porcarias, né? Mas o primeiro, eu acho que como insights de como essas pessoas pensam, não de como a realidade pode nos orientar, assim, eu acho. Porque a ideia de transhumanismo está em todo o filme ali também, né? E a ideia agnóstica do Neo, tanto que eles puseram até uma roupa nele que parece um sacerdote, né? E depois ele voa, né? Virou meio super-homem. Super-herói, né? E tal. Então, é uma ideia da superação do homem por suas próprias forças, né? Tem algum outro filme nessa linha? Filme, deixa eu ver. O Matrix foi muito explícito nessa linha agnóstica. Foi. Então, tem um filme que eu sempre digo para as pessoas assistirem sobre o ocultismo, porque a própria imersão no filme acho que faz a pessoa poder entender algumas coisas desse tema, né? É o Bebê de Rosemary, O Homem de Palha e o De Olhos Bem Fechados. Eu sempre falo para as pessoas assistirem esses filmes, né? E sobre o Bebê de Rosemary... Daí, não vi. Você não viu o Bebê de Rosemary? Ah, que eu me lembro, não. Eu me lembro de ter visto um antigo de Sociedade Secreta muito interessante, chamado Irmandade do Sino. Não sei se você chegou a ver. Eu lembro disso aí, eu lembro. Agora eu lembro do nome, assim. Lembro sim. Tem um filme... Você já viu um filme que chama O Homem que Queria Ser Rei? Que é com o Sean Connery e o Michael Caine. Um filme ótimo também, já antigo esse. Também é... E essa ideia... Ó, alguém escreveu aí, o Bebê de Rosemary é terrível. Sim, sim, é um negócio para te chocar mesmo. A ideia do filme é essa. Mas pesquisem sobre o filme, veja o filme e depois pesquisa as coisas ao redor desse filme, que vai parar até no Charles Manson, né? Porque teve... Qual que é a relação do Charles Manson com o cultismo e tudo?
Você Era chegou uma a pesquisar seita, né? sobre ele? Era uma seita e que envolvia um monte de gente de Hollywood, né? Então, por isso que abafaram tudo. O Charles Manson, ele não estava no dia, né? Ele não participou, mas ele era o que planejou o negócio. Você vê que era uma seita e como tal, ela tende a levar as pessoas à loucura, né? Então, você vê que toda seita termina com matança, um monte de suicídio, né? É do próprio... Acho que é da própria essência, porque você tá lidando com engano total, né? Você lembra daquele, como é que chamava? Aquele que teve um massacre lá na Guiana, Reverendo Moon, né? O reverendo, O maior não, foi o Jim suicídio. Jones. Jim Jones, isso. O maior suicídio coletivo da história, né? Então, aí você vai ver, os caras já estavam malucos anos antes, entendeu? Eu indico, ó, quem gosta desse assunto, tem um documentário excelente, uma série, na verdade, aqui são 6 documentários, sobre o Rajneesh, que é agora chamado de Osho, que foi o maior picareta da história das seitas. Quem que é esse fulano? Esse eu não sei O quem é, não. Rajneesh, agora, de vez em quando circula aquelas frases bonitinhas, assinada Osho, O-S-H-O. Mas, na verdade, é que o nome dele se queimou tanto que agora os caras mudaram. Ele já morreu, mas o negócio continua, assim. O Rajneesh era um guru indiano que foi para os Estados Unidos e criou uma cidade lá, cara. E está tudo num documentário chamado Wild Wild Country. Tá na Netflix e você acha aí fácil para baixar no torrent, é fácil achar. Os piratas aí da vida já tem. Assistam a esse filme. Ali tem muitas das estruturas normais das seitas, né? Com depoimentos das pessoas, tem filmagem, e mostra o absurdo que aquilo se transformou, o tamanho do negócio. E tem para entender por que, se você reparar, a maioria dessas seitas, assim, agora eu não estou falando das sociedades iniciáticas, né, que também são seitas, mas as seitas que dão conteúdo para as sociedades iniciáticas, né, o conteúdo esotérico aí, esotérico com S, né, sempre, porque toda seita tem o esotérico com S, que é para os iniciados, e tem o esotérico com X, que é para os de fora, né? Que é o discurso de fora. Então, e aí você vai ver que esse tipo de seita fornece o conteúdo que vai ser usado, né, a forma de estruturar as ideias e o controle sobre as pessoas vai ser usado por essas sociedades iniciáticas. Então, se você reparar, a maioria das seitas que existem aí desde os anos 80, elas têm grandes traços de hinduísmo, né? A gente sabe que tem influência de Cabala, tem influência das taricas, né? Do sufismo escolas islâmico. místicas sufistas, né? Do Islã. Tem uma série de seitas pseudo-cristãs, né? Tem um monte. Mas, mesmo nessas, tem elementos do hinduísmo. Porque o hinduísmo é o politeísmo mais amplo que tem, né? Tem tudo lá, né? É difícil você enumerar os números de rituais, de crenças que tem no hinduísmo. É impossível, assim. Tem desde dos caras que passam esterco no cabelo e fica no sol, até o cara que as pessoas entram na fila para pôr a mão no saco deles. Você já viu isso daí? Na Índia? Cada coisa, gente. As pessoas entram na fila para pôr a mão no saco do velho lá, meu. E tem o tempo dos ratos, né? Umas coisas. O tempo dos ratos, tem umas coisas absurdas. Eles condenam o travesti o ano inteiro, mas tem um dia lá que os travestis saem na rua, as pessoas passam a mão nele para dar sorte. Então,
É bizarro o negócio. E para quem quer ver onde está a influência, como esse tipo de coisa influenciou as seitas e, portanto, as sociedades iniciáticas e, portanto, as pessoas que hoje estão em cargos de poder no mundo inteiro, procure um documentário sobre o hinduísmo, foi feito por uns americanos dos anos 70 ou 80, chamado A Religião da Serpente, acho que é. A Religião da Serpente? Acho que é isso. Eu já indiquei várias vezes aqui, vamos ver se alguém lembra, e acho que é isso. Está no YouTube, A Religião da Serpente. É um documentário sobre as práticas do hinduísmo e mostrando como isso já influenciou, no caso aí do documentário, os Estados Unidos. Então, acho que era isso, né? Tinha mais alguma coisa? Professor, aproveita que a gente está com uma audiência de 1.500 pessoas aqui, divulga seu trabalho, seus livros, sua editora que o senhor ajuda a tocar. Então, eu tenho os meus livros, tenho 2 dessa série, o mínimo. Fala um pouquinho de cada. Tá, deixa eu pegar, então. Nossa, eu achava que isso aí fosse colado na parede, na verdade é um banner. Aqui não, é um banner. Então, eu tenho Introdução à Nova Ordem Mundial, meu primeiro livro. Tem O Brasil e a Nova Ordem Mundial. Bem-vindo ao Hospício. Tem esses 2 do mínimo, né? O mínimo ocultismo, o mínimo globalismo, e, se Deus quiser, em breve, o mínimo sobre transhumanismo. Aí eu tenho eu estou lançando... Tem os outros livros, que estão aqui Um Copo de Red Pill, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Aí lancei agora, esse ano, esse livro, Bitcoin para Todos, que eu organizei com 13 autores. Muitas pessoas que querem entender Bitcoin, aqui eu reuni... 38 tá aí? Tá, primeirão aqui. O Renato, o Alan Chiran, o Dum, Alan Reicher, Plebs, Caio Leta, Guilherme Bandeira, Samuel Isidoro, Lifade, Diego Collin, Ancaptor, Felipe Ojeda, Jaraguá e o único leigo que esse aqui sou eu. Então, e essa... Esse é para não ser sodomizado. Para não ser obliterado. Aí, Renatão, estamos falando de você. Então, esse livro é lançado pela editora Axia, ó o loginho, que legal. A editora Axia, eu estou colaborando com eles, é a primeira editora especializada em Bitcoin, criptografia, privacidade, esse tipo de coisa, economia austríaca. É a primeira editora especializada no Brasil. Já estamos com mais de 20 livros. E, nossa, inclusive, eu não posso falar, mas vou só mostrar, por enquanto, que é o próximo lançamento, O Indivíduo Soberano, Como Dominar a Transição para a Era da Informação. Esse livro aqui é um dos mais importantes, mas lá a Axia tem muitos outros títulos. Tem o livro do Renato Amoedo, tem versão capa dura, 3ª edição, do Renato Amoedo e do Alan Chiran. Tem os livros do Saifedean Amos, que são, acho que é o principal autor de Bitcoin no mundo, e vários outros que a gente está lançando no Brasil, inclusive esse que eu organizei. Então, todos estão disponíveis lá na minha livraria, livrariaalexandrecosta.com.br. Entra lá, aproveita a Black Friday, que esse mês está tudo com desconto. E eu tenho também uma comunidade fechada que reúne vídeos, aulas, minicurso, e-book, já tem mais de 400 aulas lá. E toda semana a gente atualiza. Então, se você vai lá para o meu canal do YouTube, e lá você encontra todos os links.
tá? Alexandre Costa, aqui no YouTube. Se inscreva lá no canal e lá você vê Shadowban o endereço da minha Eterno. livraria. Oi? Tá no Shadowban Eterno. Ninguém. O YouTube não vai com a minha cara, então você tem que entrar lá, se inscrever e ativar a notificação. O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista então o Natal, nós temos então um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. Então, eu tenho a livraria, tenho a comunidade Ordem Natural. Eu acabou de estrear agora um documentário sobre Bitcoin, que eu fiz parte, que eu fui entrevistado. Tá muito legal, também tá lá no meu canal o link para divulgar. Estou preparando 2 livros, que um eu quero ver se consigo terminar ainda esse ano, e o outro para o ano que vem. É isso. De sua autoria? Um eu estou escrevendo com outro autor, em dois autores, e o outro sozinho. Mas para o ano que vem tem mais um livro coletivo de Bitcoin. E para quem se interessou pelo tema da live de hoje, qual dos seus livros o senhor recomenda? Tem o que é bem no alvo aí, né? O Mínimo sobre Ocultismo, que eu acredito que é um ótimo escudo para a pessoa não ser influenciada por todos esses elementos de ocultismo que estão assimilados na nossa sociedade, na cultura, na música, na arte, nos filmes, né? Então eu usei um exemplo de pessoa muito influente, né? Que foi o Aleister Crowley, né, que teve muita influência na cultura, principalmente a cultura dos mais jovens, né, na cultura da contracultura, né, digamos assim. E aí você vê que tem uma coincidência de interesses aí, quando a gente vê o papel do Saul Alinsky, o papel da Escola de Frankfurt, né, com o pensamento e as criações do Aleister Crowley, né? A gente vê uma sintonia entre essas coisas, né? Mostrando que ocultismo e política, e geopolítica, e economia estão muito mais ligadas do que as pessoas pensam. As pessoas acham que todas as decisões governamentais são tomadas com muita racionalidade, depois de pensar muito e ponderar, nada disso. Às vezes é só um pai de santo lá que falou um negócio e o cara toma uma decisão, né? Você vê a história na Rússia, né? De como o Rasputin é um cara que pode ter mudado o curso de um país como a Rússia e, portanto, do mundo inteiro, porque era um cara assustador, assim. Eu até falei do Rasputin no livro, e como o poder dele estava nos elementos de ocultismo que ele era capaz de impressionar a família do imperador, né? Então, leia o livro Mínimo sobre Ocultismo. Nos meus outros livros espalhados estão sempre, no Copo de Red Pill tem artigos sobre isso, no Introdução à Nova Ordem Mundial também tem, sempre tem, né? Porque eu acho que são coisas indissociáveis. E porque, como diz o Brasileirinhos, né? Eles sintetizaram toda essa questão, né? Da geopolítica, das relações internacionais, da política em si, né? Sempre presuma macumba, né? Não é ótima essa frase? Essa frase é boa. Quando eu conheci os dois caras, né, o gatão lá e o palhaço, eu falei para eles, cara, escrevi um livro aí para falar, e vocês com uma frase resumiram tudo, né? Sempre presuma macumba. E aí eu adaptei para minha área com sempre presuma banqueiro, né? Então, hoje eu já somei as duas. Sempre presuma banqueiro, macumbeiro, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.